Com o mundo acelerado, competitivo como estamos, é bastante comum que a gente tenha que se proteger. Proteger das pessoas, de situações, de angústias e sentimentos. Agora, se proteger é bem diferente de deixar de sentir, ignorar, fazer uma blindagem de si. Porém, hoje eu pensei em trazer isso, pensar sobre uma imunidade emocional. Sendo que imunidade, então, não está no ato de não viver o emocional, não viver as emoções, mas sim no sentido de como eu posso me proteger daquilo que me angustia, daquilo que me anseia, sendo pessoas ou situações. Esse talvez seja um vídeo para a gente levar para a vida, entendendo como que a gente pode habitar espaços, viver experiências, se protegendo de um jeito mais saudável possível. E para isso nós vamos falar e mergulhar nesses tópicos aqui. Primeiro, a consciência de quem se é. Segundo, um caminho autoral e individual. E por último, os escudos básicos. Pensando na psicanálise junguiana, que é a minha área, nós conseguimos com isso entender muito bem como seguir pela vida. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, é um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente só quero te convidar para se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, que é a forma que você melhor nos apoia, e dizer que aqui na descrição tem os links para as minhas redes sociais e também para conhecer os meus livros. Bom, então vamos fazer esse mergulho dentro da gente, das emoções que permeiam a gente estar bem por aí? Então vamos lá. Se estamos falando de nos proteger, estamos falando também de entender quem somos, afinal, o que me atinge e o que não atinge. Nosso primeiro ponto é a consciência de quem se é. Sabe quando a gente reconhece, percebe o que somos, ao ponto de daquilo que está de fora para dentro não conseguir me atingir profundamente? Ou seja, se uma criança xinga ou ofende um adulto, em geral um adulto saudável não vai ligar, não vai se importar, porque compreende que aquela criança não tem uma dimensão de entender e naturalmente então eu tenho a leitura de que aquilo que ela diz não é verdade, não me pertence. Por que assim também não pode ser com pessoas adultas? Com pessoas que estão falando coisas e que você não entende ser verdade porque você se conhece. Na maioria das vezes, não sei se a gente pode falar maioria, mas em alguma parte das vezes dentro de nós, a reação, né, a dificuldade de ouvir alguma coisa que eu estou dizendo, uma encheção de saco e tudo mais, tem muito a ver com a nossa dúvida inconsciente se será que esse outro tem razão? Será que eu posso ser isso? Será que eu tenho algum elemento desse? Né? Ou medo de ter e a partir da fala do outro eu me sinto provocado a isso. Enfim, é muito complexo. Quando nós estamos falando então da consciência do que se é, de quem se é, nós estamos falando que se você se conhece, muitos incômodos já param de incomodar, já ficam para lá. Porque quando a gente também vai percebendo que este outro está angustiado com ele, né, que as pessoas estão angustiadas com suas próprias histórias, a gente pensa duas vezes antes de reagir. Porque no final das contas a reação ela deveria ser só protetiva. E muitas vezes ela não é protetiva para você. Ela é até uma ação que trabalha contra você. Porque você vai ficar nervoso, fica estressado, briga, discute, se envolve e aí você está pior do que antes, né? Estamos falando de pessoas, também de situações, então eu também me conhecer para saber, eu dou conta disso? Isso aqui eu tenho mais dificuldade? Isso eu vou pedir ajuda? Isso não. Então veja que na área de refletir sobre a vida e como nós, de certa forma, estamos bem para lidar com pessoas e situações, eu preciso entender quem eu sou, o que eu sou. E essa não é uma resposta única, eu sou isso, porque senão seria muito difícil e muito pequeno, muito resumido. Mas eu sou muitas coisas e sou várias possibilidades. E ao me deparar com uma situação ou com uma pessoa, eu posso ter uma reflexão muito rápida se eu me encaixo naquilo ou não, se isso faz sentido ou não, e aí me sentir ferido ou não. Às vezes, de fato, nos atacam e nos ferem, mas sem dúvida, só isso já faz com que a gente selecione os motivos certos pelos quais nós temos que investir nossa energia, e muitos outros não deveríamos nos importar tanto. Parte de nos sentirmos, então, protegidos pela vida, dando conta de lidar com pessoas e situações, é isso aqui, um caminho autoral e individual. O que eu quero dizer é que quando a vida e as suas escolhas partem de você, e eu não estou falando que não teve opinião de outras pessoas, referências, sugestões, isso até é bem-vindo. Mas quando eu digo autoral, é porque em última instância você, consciente de si, falou, vou ali então, vou para cá.
Porque muitas vezes as pessoas vão para alguma direção sem nenhuma vontade de ir, né? Sem nenhum impulso de ir. Na verdade, foi jogada, foi obrigada. Mas se você se dedica a ter um caminho autoral, ou seja, que você faz a reflexão e a consciência se é por aqui ou por ali, você sem dúvida já está muito mais apurado num caminho que faz sentido para você. E se você está num caminho que faz sentido para você, a chance de você encontrar mais pessoas e situações que fazem sentido para você é muito maior, o que diminui bastante conflitos, brigas. Sem dizer que uma pessoa que está feliz, está satisfeita com seus rumos, mesmo com desafios, é uma pessoa que está com a saúde melhor, inclusive uma imunidade biológica. Nosso corpo produz mais defesas e psicicamente eu estou mais defendido, porque eu estou mais iluminado, estou mais consciente. Eu estou feliz porque estou no espaço ao qual eu quero estar e isso me blinda muito de dores de cabeça, sem contar, como eu disse, um ambiente muito mais adequado para mim. E eu disse, um caminho autoral e individual. O que é esse individual? Sabendo que, ainda que em companhia, quais são as minhas individualidades dentro desse lugar autoral. O que eu quero dizer é, muitas vezes são decisões que vão ser apenas, que podem ser apenas feitas por mim, caminhos que podem ser apenas feitos por mim, inclusive numa consciência de não culpar o outro ou não esperar do outro coisas que cabem a mim. Então veja que toda essa ramificação faz com que eu tenha uma consciência do mundo e de mim, e da relação do mundo comigo e de mim com o mundo, para que assim eu possa ter mais dimensão de aonde está o ponto a ser alinhado, ajustado, repensado, e não sair jorrando por aí angústia, ansiedade, né? Mas ter a consciência se é em mim, se é no outro, se é na gente, vou dividir essa conversa, vamos pensar juntos. Isso é muito bom, é muito importante. Mas só acontece quando estamos assim, nos nossos trilhos. Se alguém te colocou ali, se esse trilho não é o seu, se você não escolheu estar, tudo vai te incomodar, você vai estar sensibilizado com tudo e vai encontrar gente que você não queria encontrar, situações que não queria viver, e aí as coisas vão se danando. Então, ser autoral e individual em sua máxima consciência. Bom, e claro, algumas coisas nos atingem de fato, e aí precisamos ter os escudos básicos. Por que escudos básicos? Porque se nós pensarmos na vida, e mais ou menos na como ela funciona aqui socialmente, como o ser humano se organizou, nós temos algumas coisas básicas. Tem coisas que são situações muito específicas, que você nem viu outra por aí, ou viu poucas, ou seja, suas histórias vão ter desdobramentos específicos. E é difícil que desdobramentos específicos não exijam cuidados específicos. E até que você seja atingido de um jeito específico, né? E aí os outros pontos anteriores ajudam a gente a se organizar. Mas quando eu falo dos escudos básicos, eu estou falando justamente desses pontos que eu trouxe e mais alguns, no sentido de que a minha individualidade está respeitada? Tá. Por mim e pelo outro? Sim. Ok. O outro não está respeitando a minha individualidade? Bom, é aí que eu tenho que me defender. É aí que tem que estar um escudo, né? Eu tenho direito a fazer minhas próprias escolhas, de ter meu espaço de respeito, de ter um espaço de atuação? Tenho. O outro está respeitando isso? Não. Ali tem que estar alguma coisa. Veja que são conceitos que envolvem todo mundo. Então, onde eu trabalho, como eu trabalho, onde eu vivo, como eu vivo, que família que eu tô, como eu me relaciono com essa família, como essas pessoas se relacionam comigo, né? Então eu tenho direito à minha individualidade, eu tenho direito à minha liberdade, tenho direito a viver os meus desejos. Nesses conceitos básicos, onde a gente divide, partilha, né, por toda a humanidade, todo ser humano tem essa condição ou esse direito, digamos assim, ali estão as defesas básicas que eu devo colocar, ou seja, defender o mínimo, que é a minha liberdade, o meu desejo, defender o meu desejo, reconhecer a existência do meu desejo e a minha individualidade. Estou aqui resumindo nesses três, a gente pode usar outras palavras, ter outras reflexões, mas acho que liberdade, individualidade e desejo é muito importante para que a gente exista no mundo, tenha espaço de atuação e tenha para onde ir. Acho que essa é a função dessa tríade aqui montada. Então, veja, nós temos que nos defender deste mínimo para poder seguir uma vida minimamente potente, com a potência pelo menos no mínimo suficiente para fazer as coisas. Quando coisas básicas são agredidas, nós perdemos até a orientação da vida, porque ali estava o meu básico, ali estava o que me dá rumo, o que me coloca destino. Então, precisamos cuidar deste lugar básico para que outros possam florescer. Sem eles, a gente não tem base.
Bom, pessoal, claro que falando de psicanálise, de uma imunidade emocional, a gente vai para um caminho subjetivo. Mas veja que tem muita riqueza nesses conceitos e nesses pensamentos, porque no final das contas as pessoas estão reagindo de uma maneira muito simplória, de umas defesas muito primitivas. Isso gera mais confusão, isso gera mais caminhos desviantes. A gente não está aí para comprar guerras e nem fazer guerras. Aliás, quanto menos participarmos daquelas que não nos interessam e não mudam a nossa vida, melhor. Temos que estar por onde a vida tem sentido, faz sentido. Muito obrigado por compartilhar essa reflexão mais uma vez. Te convido de novo a se inscrever no canal e curtir o vídeo e deixe seu comentário, que é sempre muito importante. De restante, eu só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.